portanto, de dizer alguma coisa sobre esse assunto. Eu trazia um tema, previamente concebido, que desejo externar entre vós, a concórdia, a harmonia que devem reinar em todas as vossas ações. Meus amigos, se o mundo vivesse na doce paz cristã, realizando, na sua vida contínua, incessante, a prática, ensinada pelo Divino Mestre, de fazer aos outros tudo aquilo que queríeis que vos fizessem e não lhes fazer aquilo que não vos agradaria suportar, se o mundo seguisse tal norma, obedecendo a esse princípio salutar, isto aqui seria um verdadeiro Éden, respeitando-se mutuamente as criaturas, facilitando cada um a seu próximo nas dificuldades que ele próprio não soubesse resolver, enfim, harmonizando pensamentos, trocando ideias e realizando boas obras, todas elas de comum acordo. Mas, infelizmente, a terra, em que nós habitamos, quando estamos encarnados é cheia de tentações fortíssimas para o homem. Recebe, é certo, a influência de espíritos elevados, mas também recebe a influência de seres inferiores, e o homem, com a lei do livre-arbítrio, de que faz uso com muita justiça, porque Deus lhe concedeu, nem sempre sabe escolher o que é bom e vai ao encontro daquilo que lhe prejudica. Havia-lhe dado, durante anos consecutivos, em agremiações como esta, conhecendo de perto os regulamentos internos de todas elas, porque foram traçadas por mim, eu falo com a experiência dos dias vividos na terra e com a autoridade pequenina que me dá a minha existência de desencarnada. Ainda mais, as instituições de caridade interessam-me sobremaneira, porque, segundo se diz em linguagem vulgar, daquilo que a gente usa, disso cuida. Ora, eu, que usei tanto estes métodos de trabalho, não posso ser indiferente a um tal ramo de serviço. Observando aqui e ali, coligindo lá e apanhando acolá, cheguei à convicção de que as agremiações espíritas são muito falhas no que diz respeito à harmonia e concórdia que devem reinar entre os seus dirigentes. Venho aconselhar os meus irmãos a vigiarem bastante sobre si mesmos, cada um de per si, porque, se assim procederem, é claro que se transformarão em verdadeiros vigias. Vigie cada um de per si sobre as suas ações, palavras e atitudes, procurando sempre servir com justiça e caridade a mesma causa, a causa da infância desvalida e da velhice desamparada. Estes dois motivos deram origem ao asilo espírita João Evangelista. É um trabalho exaustivo, mas compensador, porque traz muito consolo, muito bons pensamentos e aproxima bastante as almas dos bons espíritos que afinam com esta forma de caridade. Estas instituições devem se coligar intimamente, tendo uma norma de proceder harmônico, cordial, caritativo, pondo de lado as prepotências, imposições e desinteligências, porque tudo isto reunido dá péssimo resultado para a obra de caridade cristã. Em uma palavra, amai-vos, meus irmãos, amai-vos muito. Se o amor reinar entre vós, sereis levados a essa concórdia harmônica, que impede atos que molestem ao seu semelhante, que acaba com as divergências e institui o lema próprio da fidelidade cristã, enfim, que une as criaturas entre si de tal forma que as converte naqueles feixes de varas de que conta a fábula, nenhuma pode ser arrebentada enquanto estavam ligadas às suas irmãs, no momento em que foram dispersas, facilmente se quebraram uma por uma. Sede assim, uni-vos. Diretoria, cooperadoras, Conselho Fiscal, Assembleia Deliberativa, todos vós, uni-vos num bloco só, e que o alvo supremo seja servir a Jesus dentro das normas do Espiritismo. Que a paz de Jesus venha sobre todos vós, vos ampare e fortaleça sempre. Anália Franco. Em 29 de maio de 1942. Guardai-vos dos fluidos inferiores. Meus queridos irmãos, Deus vos conceda a sua santa paz, a paz consoladora das almas que têm fé. Meus amigos e meus irmãos, eu venho vos concitar a não desanimardes perante as dificuldades que surgem em vossos passos. Venho encorajar-vos, porque,
notando que vós as venceis pela fé, observo, também, que a reação se produz, muitas vezes, violenta, e vós, que resistis aos golpes profundos do infortúnio e da provação, caís numa espécie de apatia, de desânimo, quando é tempo de resistir a estes sofrimentos infligidos a vós todos como provas necessárias. Reagi, meus amigos. Vós deveis orar pelos fracos, pelos oprimidos, pelos que vos perseguem, pelos que vos afligem. De acordo estou com esta norma de proceder. Nem poderia deixar de estar, porque Jesus, o Mestre dos Mestres, assim ordenou: orai pelos vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, é o mandamento do Cristo. Eu não poderia de forma alguma emitir opinião contrária a uma ordem positiva do Divino Mestre. Aconselho-vos, porém, a compreenderdes melhor estas coisas. Nós devemos fazer preces fervorosas pelos sofredores impenitentes. Devemos pedir a Deus que os encaminhe pela senda do bem. Devemos apelar para os seus guias tutelares, no sentido de fortificarem as intuições, para que eles se reabilitem das culpas. Mas, quando todo esse esforço é vão, quando todas essas preces resultam nulas, quando a vossa boa vontade, traduzida em intuições e orações fervorosas, como o que recua dessas criaturas impenitentes, que fazer? Será necessário o sacrifício da nossa própria existência? Não, meus amigos, não há necessidade disso, porque o sacrifício da cruz foi feito por um que tinha autoridade e força bastante para o poder suportar. Guardai-vos, pois, para que os fluidos emanados dessas criaturas impenitentes e propositalmente maléficas não vos atinjam. O soldado vai para a guerra. Vai disposto a matar e a morrer, mas nem por isso deixa de levar consigo armas de defesa, para tornar o seu corpo invulnerável. Ele arrisca a vida, como outros estão arriscando, mas procura a máscara para proteger-se contra os gases, o capacete que lhe possa guardar a cabeça, enfim todos os meios de defesa necessários. Vós sabeis que o soldado vai protegido na sua integridade física, para poder se aproximar do perigo. Assim também vós. Encoraçai-vos na fé, na armadura de que fala Paulo, o apóstolo, para que os fluidos emanados destes infelizes malfeitores, muitas vezes conscientes, não venham perturbar a vossa integridade espiritual ou física. Orai por eles, repito, pedi por eles, mas protegei-vos também. O abandono da própria criatura ao léu do destino não é da lei espírita. O espírita deve ser forte, deve saber guardar-se do mal e, como o médico que vai tratar moléstias incuráveis contagiosas, acautelar-se, para não ser atingido. Aguardai-vos, pois, desses infelizes espíritos que vêm, com o seu mau ambiente e a sua inconsciência de sofredores impenitentes, perturbar a paz. Deus vos abençoe e guie. Isaura. Em 5 de junho de 1942. Oremos pelos que sofrem. Meus irmãos, meus prezados amigos e aqueles que me são mais caros, aqui presentes, Deus vos guarde em seu amor. Amigos, desde muito não vos visito, atraída, como sempre estou, para esse teatro de sangue e dor, de que, agora, tivestes algumas notícias. Não sobra tempo de folga, nem sequer para os espíritos. Todos os nossos momentos são tomados, no afã caridoso de ajudar os semelhantes da terra e do espaço. Há sofredores terrenos e há sofredores espirituais naquelas paragens de sangue e dor. Por mais que se vos explique, por mais que se vos fale sobre tão doloroso assunto, não seria mesmo possível que a vossa mente, ainda escravizada a um corpo humano, pudesse aprender o horror completo daquela situação. Tudo está nas mãos de Deus, e os desígnios divinos não podem sofrer contestação. Por conseguinte, está tudo direito. Como poderemos nós, como podereis vós lançar um pensamento amigo sobre aquelas paragens dolorosas, onde impera o luto e o sofrimento mais atroz que se possa imaginar?
da maneira que os nossos bondosos guias do espaço nos têm ensinado a nós e a vós, pela concentração, ainda que rápida, mas fervorosa, sincera, em favor dos entes que ali padecem, sem nos preocuparmos com a sua condição de humanos ou de espíritos nem com a nacionalidade a que pertencem. São sofredores, estudo, e o martírio que ali se desenrola a todo instante fere fundo a sensibilidade daquelas que vibram pelo amor, pela paz. E nós que, na Terra, desempenhamos alguma coisa de particular nesse teatro do mundo, pelas faculdades que Deus nos concedeu, pedimos àqueles que igualmente possuem esse dom entregue pela providência ao ser humano, que não se descuidem, não vacilem sequer e consagrem pelo menos um instante em cada dia a uma concentração em favor daquelas dores, daquele luto, daquele sangue. Homens, meus irmãos, quantas vezes vós vos queixais de qualquer incidente transitório que decorre na vossa vida, quantas vezes vos lamentais por não poderdes gozar melhor os dias que se escoam nesta terra passageira. Não conheceis o sofrimento, meus amigos. Perdoai que vos diga. Vós não sabeis o que é sofrimento. Se o soubesses, compreenderias que isto não é nada em comparação com o que lá se desenrola e seríeis mais solidários, mais fraternos com aqueles que não conheceis mas que são vossos irmãos. Eu tenho pedido sempre a Deus por vós. Minhas preces se estendem a todos, não me esqueço dos meus, daqueles que me são afeiçoados, dos que me envolvem em pensamentos de saudade, amor e carinho, e não quero deixar passar este instante sem lhes dizer que estejam tranquilos quanto ao meu destino. Sinto-me bem no que diz respeito à minha evolução, e aquela que partiu depois de mim segue a mesma trilha, porque a misericórdia de Deus é muito grande. Vós sabeis que o sofrimento, embora tardio, vibra intensamente nas almas ignorantes, e, quando os corpos pendem para a sepultura, os espíritos se encontram libertos do pecado, então se arrependem dos seus desvios e reconhecem o desvelo com que foram tratados. Eu, mais do que esse espírito, pela parte que me toca, quero publicamente testemunhar os meus agradecimentos sinceros por tudo quanto se fez por essa criatura a quem eu sempre amei, com quem vivi e a quem dediquei grande parte de minha atividade espiritual. Hoje, é do espaço. Progredirá. Deus é grande. Deus vos abençoe a todos. Carmen. Em 5 de junho de 1942. Consciência da vida. Meus amados irmãos, que a paz divina do Salvador repouse em vós, é o meu desejo sincero. Trabalhai por ter a consciência da vida. Todos vivem. Desde que o espírito encarna num corpo e esse corpo habita a terra, começa, para ele a vida material. Todos vivem, portanto. Mas, saber viver dentro das normas do progresso e da evolução, nem todos o sabem fazer. Eu venho vos pedir, meus caros amigos, que compreendais e tenhais a consciência da vida. O que é sentir realmente a vida? É saber que Deus, nosso Senhor, fonte imanente de todo o bem, é o princípio dela. Deus nunca teve princípio nem jamais terá fim, assim o ensinam as sábias escrituras, e a vida, partindo dele, só pode ser, também infinita, eterna. A consciência da vida faz com que a criatura compreenda estas coisas tão bem que possa viver dentro dela realizando uma vida de sentimentos puros, de utilidade permanente, uma vida nobre, altruística, ainda que evada de provas. Não ter a consciência da vida é deixar-se levar ao leudista que o povo chama o destino e que não é mais do que a sua fraqueza espiritual, e, assim, carregada ao léu desse pseudo-destino, a criatura vai procedendo desta ou daquela maneira, conforme lhe parece, dando em resultado que a sua vida passa como uma inutilidade. Ter a consciência da vida é viver como se deve, sabiamente, prudentemente, religiosamente, enfim, caridosa e humildemente. Para que serve a vida levada de outra forma? Para que serve a vida sem certeza da imortalidade? Vedes os grandes pensadores, aqueles cujas mentes, iluminadas pelo fulgor do talento,
compreendem a grandeza da imaterialidade. São criaturas que realizam, na terra, todo o bem, mas têm a fronte erguida para o infinito, aurindo de lá a força necessária para poder vencer as dificuldades terrenas e, quiçá, espirituais. Vede aquele que não crê. Pode realizar boas obras, serão sempre obras imperfeitas, pode fazer alguma coisa de útil, pode ser um indivíduo correto, modesto e, até caridoso. Mas, quando o pôr do sol da vida anunciar o seu ocaso, quando o corpo, vergado pelo sofrimento, começar a olhar para o chão, a fronte não saberá levantar-se para o alto, penderá com a vista para a terra, porque só a terra ele pensa que o espera. O corpo, vergado ao peso dos anos, nada mais pode esperar senão 7 palmos de terra, é certo, mas a mente, iluminada pelo fulgor do Espírito, a mente, e compreende a grandeza do Ser Eterno, que sabe que, dentro de si, tem uma fagulha viva, infinita, desse amor, olha as atitudes do infinito, esperando o dia de alçar o voo, para, com outros, viver nesse firmamento iluminado, que é a pátria dos que sabem crer. Meus amigos, a vida é o maior dom da providência. É preciso termos consciência da vida e não vivermos como criaturas incapazes de pensar, de compreender o que é belo, o que é grande, o que é nobre. É preciso saber viver, acreditando, porque esta é a verdade, que um ser eterno, onipotente e justo dirige os destinos do mundo, não cerceando, porém, a ninguém o livre-arbítrio na escolha. Desejo que os meus irmãos aqui presentes compreendam o que é viver assim, o que é ser bom, caridoso, e aceitar o que o futuro possa trazer, preparando, pelo presente, a consolação, a energia e a paz futuras. Bendito e louvado seja o Criador de todos os mundos, que a paz serena de Jesus, o Salvador, fique com todos os meus irmãos e não abandone os seus servos, que também necessitam dela. Paz com todos. Que assim seja. Bittencourt Sampaio. Em 12 de junho de 1942. Concepção errônea. Seja louvado o santíssimo nome do Senhor. Amigos e irmãos, que vos posso eu dizer, que vos interesse sobre este assunto. Refiro-me à manifestação terminada neste momento. Que vos posso eu dizer? Aconselhar-vos, mais uma vez, como têm feito os nossos guias, espíritos adiantados, para que compreendais, o assimileis e ponhais em prática nas nossas vidas o Evangelho do Cristo. Meus amigos, não é possível associar a luz à treva. A treva é escura, a luz é luminosa, é clara. Não é possível coligar esses dois elementos, um se apresenta, o outro se afasta. A questão é posta nestes limites, ou abraçamos a luz, e, com ela, será iluminado todo o nosso espírito, ou abraçaremos a treva e, com ela, tenebroso será todo o nosso ser. Será possível que vós, criaturas pensantes, compreendedoras da verdade e da justiça, tenhais a capacidade de imaginar uma ligação desta ordem, que possais pedir a Deus aquilo de que tendes necessidade, para vós ou para os vossos, e, ao mesmo tempo, recorrer aos infelizes obsessores, espíritos que se ocupam do mal, para a realização deste mesmo pedido feito à providência divina. Não quero dizer o que me parece este modo de pensar, afigure-se-me, entretanto, uma criancice. Que posso dizer mais para não ofender? Só as crianças podem ter uma concepção desta ordem. Pedir a Deus, pedir a treva, esperar de Deus a maior das esmolas, recorrer à treva para o mesmo fim. Diz o adágio popular que quem corre cansa, e quem espera alcança. Para serdes criaturas conscientes, responsáveis pelo vosso futuro, deveis compreender que sois também responsáveis pelas vossas palavras, pelos vossos gestos, pelos vossos passos. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, diz a Escritura. Mamon, Deus dos antigos, falso, pagão, amigo das riquezas, do ouro. Ninguém pode servir a dois senhores, repete o Mestre Divino, ou serve a um,
não se ocupando com o outro, ou serve a este, desprezando aquele. Com todas essas advertências, os crentes espíritas, fracos ainda em sua fé, esquecem estes conselhos preciosos, estas verdades proferidas pelo Cristo, frequentam as tendas de espiritismo luminoso, frequentam os terreiros de baixa categoria. Que lástima, que pena, faz dó. Nunca penseis que queremos depreciar e malfazer aos nossos irmãos inferiores. Queremos, sim, atraí-los até nós, traze-los para o mundo da verdade, mostrar-lhes a luz do Evangelho, os exemplos cristãos. Mas, se um cristão, conhecedor de toda a glória do Cristo, desse a pactuar com esta classe de espíritos, longe de ganhar sobre eles ascendência, que é o que seria preciso, fica, pelo contrário, subordinado às suas práticas, sujeito ao seu mando e transtorna a sua vida espiritual. Outros já o têm afirmado, e eu, na minha inferioridade, venho também dizê-lo. Sou vosso irmão e, cabendo-me a palavra no encerramento desta sessão, não podia passar por cima deste assunto sem, ao menos, ventilá-lo. A minha palavra era bem outra, hoje. O que eu desejava, era apelar para todos os corações filiais, no sentido de, quanto possível, promoverem a paz e a felicidade, daqueles que lhes deram ser. Eu, por exemplo, me glorio, hoje, de estar convosco podendo manifestar o sentimento da minha alma, de saudade e satisfação, de amor e recordação perene daquela que me deu o ser na terra. Nunca sua imagem querida poderá desaparecer da minha mente, nunca poderei olvidar, sequer um minuto, as lágrimas que derramou por ocasião do meu passamento para o além. Hoje compreende que esta passagem foi a minha felicidade, mas reconhece que lhe foi bem duro o golpe. Assim, mãe querida, todo o apreço do meu espírito, toda a certeza do meu amor imortal, toda a convicção de que a tua fé nunca morrerá, desejo-te espírita, e espírita sempre, até o último dia da vida terrena. Lá nos encontraremos. Gilberto. Em 12 de junho de 1942. Votos de um espírito feliz. Deus, nosso Senhor, seja louvado. Bendito, seja o amor de Jesus, que infunde nas almas a convicção da verdade eterna. Meus amigos e meus irmãos, venho falar-vos hoje trazida pelo Espírito que me guia, para mais uma vez testemunhar-vos a minha gratidão, a minha estima, pelas preces que têm subido a Deus pela minha evolução. Sinto neste momento grande emoção e meu coração de espírito palpita de amor por todos vós, porque estudando e aprendendo a doutrina espírita no espaço em que me encontro eu busco ler cada vez mais ensinamentos neste livro que é a verdadeira pátria de todos nós, a história das minhas vidas anteriores. Pouco a pouco o meu espírito vai tomando posse de si mesmo, pouco a pouco eu vou compreendendo o que fui num passado remoto, o que fui neste passado que findou recentemente e o que sou neste presente atual. Sinto a minha alma feliz e uma grande alegria inundo meu ser, porque o Espiritismo não está longe dos meus, que deles se aproximam. Reconheço que a fé está criando raízes em corações que me amam e a quem consagro verdadeira estima e saudade. Senti-me feliz nesse movimento familiar e desejei nele me envolver e tomar parte e folguei em ver que os meus o assistiram. No momento em que uma intuição que dei foi claramente recebida, quanto se alegrou o meu espírito, não podeis vós pensar. Desejo ao asilo espírita João Evangelista, paz, progresso espiritual e também material, para que em breve tempo o edifício destinado à velhice desamparada possa conter em seu seio aquelas que Deus mandar para serem abrigadas, e que o departamento infantil cresça, se encha igualmente de crianças necessitadas, que venham se sentar à mesa de João Evangelista. Abraço a todos com muita ternura e muito especialmente aos meus que estão aqui presentes. Jaci. Em 19 de junho de 1942. Uma bela visita. Amigos e irmãos, venho a todos vós a paz divina do Salvador. Tenho prazer em visitar-vos, meus amigos, para conversar convosco esta simples palestra,
porque sou uma de vossas irmãs não conhecida por todos, mas por alguém, e me sinto à vontade em vosso meio. A crença espírita estabelece esta intimidade fraterna de indivíduo a indivíduo. Um espírita não pode se sentir estranho perante os seus irmãos da mesma crença. É uma alegria interna que se estampa na face, pelo riso, pela satisfação, sempre que nós nos encontramos, e, como espírito ainda desfruto este prazer. Algum tempo morei aqui entre nós no Rio e muito tempo em São Paulo, quero dizer, tenho irmãos em São Paulo, tenho irmãos queridos no Rio, mas o Espiritismo a todos irmana e não há diferença de estado para estado, a crença dignifica, estreito laço de amizade. Desde que vivo no além, o além é a verdadeira pátria, o além é a realidade da vida e quando se nos oferece a oportunidade de visitar-vos, o espírito se sente feliz em o fazer. Eu tenho visitado muitas tendas espíritas mas nem sempre tenho dado comunicações, mas aqui me prendem laços de real amizade e de estima recíproca e entendi de vos falar. A minha ideia foi aprovada sem o que não poderia fazer. Aqui estou para vos fazer um voto de solidariedade fraterna, um voto de estima, um voto de progresso e para dizer-vos, que em qualquer situação da vida, meus amigos nunca percais a calma, não deixeis que o espírito da treva vos possa abalar a fé, vos faça passar horas de tristezas amargas. Os que confiam no alto, aqueles que têm fé, nunca estão sós, nunca estão desamparados. Não deveis jamais abandonar a calma e a fé deve sempre ser robusta no vosso peito para que possais suportar os acontecimentos que possam advir. Aqui tendes a obra sagrada de João Evangelista, desenvolvei dentro dela o vosso esforço reciprocamente, confiantes uns nos outros e nos vossos irmãos também militantes nas fileiras espíritas. Para estes o meu abraço cordial de espírito que vos ama que deseja todo o vosso progresso. Paz do Senhor esteja com todos vós. Irene Penteado. Conceitos oportunos. Meus irmãos em Cristo, que vos seja concedida a sua santíssima paz. Sou um espírito, desconhecido por todos vós. Meu nome obscuro não despertará talvez recordação aos presentes. Nascida em outras plagas, sou irmã vossa pela fé, pela perseverança na crença, pela vontade de servir a Deus, pelo laço fraterno que a todos une neste planeta de dores e provações, laço que se estende ao infinito e continua inquebrantável no espaço. Meus amigos e meus irmãos, a minha visita entre vós é uma prova da solidariedade que une todos os seres habitantes deste planeta aos seres de outros mundos. Deus, nosso Senhor, quer que as criaturas terrenas e as espirituais, sejam irmãos no verdadeiro sentido da palavra, que os seus sentimentos se irmanem, que sejam fraternos, que compreendam os resultados funestos provindos do mal. Quem semeia ventos, colhe tempestades, diz o velho provérbio popular. Quem semeia dores, quem provoca lágrimas, quem provoca sofrimentos, não pode esperar na sua colheita senão o resultado desse mal que semeou. Não pense a criatura terrena que o seu livre-arbítrio pode levá-lo até ao cúmulo sem ser cerceado, nem pense o homem terreno que pelo fato de se encher de ódio e buscar derramá-lo sobre os seus irmãos, colherá, pela sua aparente fé, a atenuante para as suas grandes culpas. Deus é inflexível em sua justiça. Deus é clemente, piedoso e bom, mas conhece o fundo maléfico das criaturas, e foi da própria boca do Divino Mestre que saiu aquela palavra abençoada: não torneis mal por mal. A vingança não é permitida diante dos olhos de Deus. As bênçãos que podem recair sobre uma criatura necessitada, muitas vezes são afastadas pela corrente impetuosa de seus pensamentos maus. Por conseguinte, quem tem ódio dentro da sua alma, não apele para a fé, pois ela não se coaduna com esse sentimento que apodrece a alma mesquinha afastada das bênçãos de Deus. É a primeira vez que penetro em vosso recinto. Vejo almas piedosas e boas, vejo criaturas amantes desta casa, que obstante a inclemência do tempo,
não encontraram barreiras para aqui chegar. Que Deus os abençoe em sua grande misericórdia e que essa benção se estenda às suas famílias, aos seus filhos, aos seus pais e a todos quantos lhe pertencem, porque a sinceridade da dedicação é patente aos olhos do Divino Mestre. Sede amigos uns dos outros e lembrai-vos das dores desta terra onde correm rios de sangue, onde impera o luto e a dor, onde o sofrimento campeia, e as almas se esquecem de que há um Senhor piedoso e bom, que a um simples sinal pode cessar todo o mal. Deus abençoe a humanidade sofredora e aos crentes em espírito e verdade, aqueles que desejam colocar a sua fé na altura de um verdadeiro mandamento. Não me conheceis, mas lembrai-vos em vossas preces de Sará Serzedelo. Em 26 de junho de 1942. Esperemos melhores dias. Meus amigos e meus irmãos, chuvas de bênçãos caíam sobre todos vós nesta hora de concentração. Que Jesus, o pastor das almas, velando por todas elas, derrame sobre todos vós os fluidos do seu grande amor. Meus amigos, venho perante vós nesta hora, para consolidar ainda mais a nossa afeição e reciprocidade do nosso afeto. Venho para vos pedir mais uma vez preces pelos que sofrem. Tende esperança, os mensageiros portadores das bênçãos do Senhor, vela sobre a humanidade. Não vos deixeis absorver pelos sustos, pelas iras entre os homens, pelas maldades que a mentalidade humana concebe em detrimento da palavra de Jesus. Nem tudo quanto se fala é real. Muitas vezes a verdade está oculta nas palavras que parecem verdades. Esperai de Deus melhores dias. Nós que viajamos, estamos sempre em contato direto com aqueles que podem melhorar a situação e temos esperança de que tudo melhorará um dia. Meus amigos, eu me congratulo convosco pela prece. Aconselho a todas as meninas desta casa, que reflitam nos conselhos que lhes são dados por intermédio daqueles que dirigem as suas sessões e muito especialmente as de terça-feiras, onde se fala da moral, da vida cristã, dos ensinamentos do Cristo. Que sejam esses ensinamentos gravados na mente das crianças e aqueles que as dirigem procurem estudar os evangelhos e manter dentro desta casa a norma cristã que é o farol que dirige as mais adiantados. Os evangelhos de Jesus nunca estão fechados para os que os procuram ler. Meus amigos, eu oro por vós, pela vossa evolução e faço uma prece ao Senhor em vosso favor e também daqueles que deixei na terra e que são caríssimos ao meu coração, e enchem de recordação o meu espírito, que os ama como sempre. Conservo na minha memória de espírito feliz, toda a recordação de um recente passado, desejando para todos eles saúde, progresso e vitalidade na fé. Maria Luísa. Em 26 de junho de 1942. Uma revelação. Deus Nosso Senhor seja louvado em sua misericórdia infinita. Meus amigos, a doutrina espírita abre os olhos das criaturas terrenas, faz despontar no seu entendimento a verdade sublime da reencarnação. O espírito trabalha, luta, cai, ergue-se, sofre, para um dia viver na luz. Quantos vivem a terra e deixam passar os dias terrenos indolentemente, perdendo um tempo precioso, ou praticando maldades, crimes para depois voltando ao planeta pelas provas, pelas dores, pelos sofrimentos, pagando suas culpas. Deus em sua alta sabedoria e justiça concede ao espírito que muito sofreu na terra voltar em melhores condições para realizar um progresso mais amplo sem grandes sofrimentos, num meio tranquilo, mais cômodo para seu bem-estar. É assim que o espírito que outrora desejou a luz, pobre, que se fez pelo trabalho, pelo esforço, encontrando em seu caminho mil obstáculos a transpor, dificuldades quase insuperáveis, pela falta de recursos, pela falta de amparo moral, pede uma encarnação mais suave, a vida no lar honesto, farto, onde possa realizar o seu progresso, fazer tudo para o seu desenvolvimento moral, procurando se aproximar de Deus. Quando vós vedes uma criança recém-nascida, que achais tão linda, tão mimosa, rebento florescente de uma estirpe honesta,
acarinhada amorosamente num seio amigo. Não podeis supor qual seja o seu passado, como também não podeis supor qual o seu futuro que se aproxima. Não faz muitos dias que desceu a este planeta um espírito que foi muito bem recebido, entre mimos, entre festas, entre agrados e carinhos. Este espírito sofreu na vida anterior e vem agora para que lhe seja concedido algum descanso. Veio procurar no meio de família honesta, bem instalada na vida, instrução e educação. Esse espírito pode ser feliz na terra, embora com certeza ninguém o saiba, pois a nossa vida pertence a Deus. Esse espírito traz uma bagagem de virtudes apreciáveis, entre elas a resignação. Sofreu prova amarga na existência anterior, foi dolorosamente ferido e até separado do convívio dos seus pelo mal que o atingiu. Voltou. Que ele seja sempre acompanhado na senda do bem, velados e cuidados os seus dias terrenos, para que aquela inteligência pujante progrida e venha compreender o porquê da vida. Louvado seja o Senhor! Que a sua paz venha se estabelecer na humanidade para iluminá-la. Que o Evangelho do Cristo seja aceito e todos assim prontos, preparados e unidos trabalhem para o bem geral. Paz na terra aos homens. Tiago. Em 10 de julho de 1942. Um lar abençoado. Amigos meus e meus irmãos, Deus vos abençoe a todos. Nada mais desejável na terra, na sociedade, entre as famílias do que a paz duradoura que vem de Jesus. Aqueles que a desfrutam, que vivem no seu aconchego, sofrendo embora mágoas, dores, talvez padecendo moléstias incuráveis, mas sempre unidos, sempre fortes, sempre amorosos, talvez não saibam apreciar bem esta grande bênção que vem do Senhor. Meus amigos, nós precisamos ser unidos, se desejamos viver bem. Conscientes, pacientes, leais, e sempre unidos, seremos fortes, nós e vós. Um lar onde todos pensam certo, onde os irmãos são unidos e se querem bem, onde os pais cuidadosos desempenham suas responsabilidades, onde as amizades sinceras são apreciáveis, são desejáveis, são realmente verdadeiras e não meramente convencionais. É um lar feliz, é um lar que Deus abençoa. Aqui, o Asilo Espírita João Evangelista, onde todos vos reunis, é um grande lar de família numerosa, e assim deve ser, crianças, unidas, moças felizes, professoras capazes de compreenderem seus deveres, diretoras prontas ao sacrifício, se assim exigir a fé. Esta casa deve receber grandes bênçãos, mas uma bênção determinadamente especial hoje, pela caridade especial que aqui se praticou, provando mais uma vez a fé inabalável no Cristo do Senhor. Por que provocar desgostos? Por que desvirtuar um serviço tão belo? Por que não se amar ao trabalho? Por que não compreender a necessidade do amor? Do lado de lá, onde me encontro, olho sempre por todos vocês, aprecio o esforço dessas abelhinhas que procuram o asilo, ajudando aqui, esforçando-se ali, angariando donativos além, com alegria, com um modo de agir tão franco, tão leal. Trabalhar assim com amor para o Cristo. Ele também viveu para o amor, para o sacrifício. Não vos tenho falado há muito tempo, pois ainda é chamada a minha presença para fazer corrente forte com outros companheiros no lugar onde há a dor, onde há o sacrifício, a mortandade, e ao mesmo tempo a provação. Lá muitos pagam suas dívidas e seus pecados, muitos abrem os seus olhos à luz da verdade. Louvado seja para todos sempre o santíssimo nome do Senhor. Desejo a todas as minhas irmãs força e coragem, para continuarem este belíssimo trabalho. Deus vos guie. Francisquinha. Em 17 de julho de 1942. A excelência da lei cristã. Amigos e irmãos meus, Deus vos salve, vos ampare. Aqui estou entre vós desejosa de vos dar uma palavra sobre a doutrina que tão bem professais, doutrina que eu recebi neste além onde habito, doutrina que enche de consolo e paz, doutrina que nos aproxima do Cristo, para a morada abençoada por Deus.
Aqueles que não conhecem Espiritismo pensam que é uma doutrina falsa, um caminho errado e que não é doutrina de Deus. Ora, pois sendo Deus o grande Espírito, é do seu nome que se tirou a palavra Espiritismo. O Espiritismo bem compreendido, que limpa a alma do pecado, corrige os defeitos, purifica as mentes, é o Espiritismo são que nos aproxima do Cristo. Viver o fora de Jesus não é viver espiritualmente, fraternalmente, mas há espíritos em todos estes orbes azulados, por toda parte, pois não há espaço vazio neste espaço infinito. Por toda parte há espíritos, mas, se perguntardes, de que espécie é tal espírito? Sábio? Mestre? Instrutor? Médico? Protetor? Paciente? Cristã? Bem sabeis que assim como na terra há variedade de homens, o espaço infinito contém variedade de espíritos. Por conseguinte, para seguir este caminho extenso que conduz da terra ao infinito, é preciso estar dentro dos ditames da lei cristã. Aquele que não poupou sua vida, em favor do homem. Aquele que exemplificou o Evangelho em sua plenitude, não se corrigindo por não terem que se corrigir, era a palavra de Deus e representava a lei. Meus amigos, se vossa doutrina é bela, conforme a vontade de Deus, digna, pura, suave, enfim redentora, vivei por ela e quando as tentações da vida vos assoberbarem ela vos amparará. Acordai as vossas faculdades, despertai as vossas energias, e tereis nesta vida um espírito forte, robusto, pronto ao sacrifício. Deus vos guie, vos abençoe sempre, a vós que viveis no planeta, e a nós seus servos, que vivemos no plano eterno aspirando o amor, a paz, a luz. Deus vos abençoe, dê luz e progresso. Almira. Rio, 23 de julho de 1942. De uma filha para sua mãe. Amigos e irmãos, do que a paz de Jesus convosco esteja. É tão desejada a minha palavra, é tão esperada a minha visita, que Deus em sua sabedoria, em sua misericórdia, atendeu a esse pedido. Entre vós não é a minha primeira comunicação, já que falei. Sinto-me constrangido em dizer que não é pelo lado de minha mãe, mas pelo lado dos meus, que a minha palavra vai padecer dúvida. Mas, que posso fazer para que me aceitem como sou, vive em espírito? Quantas objeções dolorosas lhe têm sido feitas, quantas palavras inúteis têm sido proferidas para consolá-la, quantos ditos não verdadeiros, mas ao mesmo tempo representando a verdade dos sentimentos deles falando a meu respeito. Que não vivo, que já estou um feixe de ossos, que ela não esteja se preocupando comigo, que não acredite em vida, que a morte mata tudo. Tudo isso a minha pobre mãe escuta. Uma palavra cruel lhe foi dita, que sendo eu tão jovem, tão criança quando parti, os meus ossos eram fraquinhos, franzinos, e deles não resta nem poeira. Ela tem fé, ela sabe que eu vivo, que a vejo, que a amo como sempre amei, e procuro segui-la quando me é permitido, que desejo a paz e a felicidade do nosso lar, quero como sempre a quis e hei de dizer bem alto para que todos escutem, eu não morri senão em corpo, queiram ou não queiram os meus. A minha alma está viva. Hei de trabalhar perante Deus por intermédio dos seus mensageiros divinos, para que a fé os empolgue e que eles que não são maus, mas são duros para crer, compreendam a verdade. Que consolo pode dar um materialista a alguém? Eu morri, acabei, sou nada. Nunca. Estou viva. Amo os meus e oro a Deus para eles, para que a fé penetre em seus entendimentos, para que eles conheçam a verdade. Deus seja louvado. Regina. Em 23 de julho de 1942. Consoladora Esperança. Meus amados irmãos e queridos amigos, seja convosco a paz confortadora do alto. Espíritas que me escutais, vós que tendes a vossa fé na altura de um princípio, vós que desejais ser fiéis ao Divino Mestre pelo exemplo do Evangelho, pela sublimidade de uma vida conformada com as provações,
Vós que desejais progredir e colocais Jesus acima de outras quaisquer esperanças na terra, pensai, refleti, olhar fito naquele que disse uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não pretendais torcer a vossa fé. Que ela se mantenha firme, limpa de culpas, serena, confiante naquele que foi e é puro e sublime. Nele se encontra a consolação para a desventura de que o planeta é cheio. Nele se encontra conforto para as mágoas que avassalam o coração, especialmente materno. Nele se encontra o bálsamo consolador para as dores amargas da existência. Nele se encontra a paz que o mundo procura e não acha. E vós crentes espíritas, punhado de criaturas que aqui vos reunis, certamente alguns com verdadeiro sacrifício, esquecendo o cansaço, esquecendo as moléstias, as fadigas, esquecendo as dores, vós que aqui vos reunis com esta fé, não vos reunireis em vão. Deus recompensa os vossos gestos santos, fiéis e leais. Jesus vê, Jesus escuta, Jesus atende. A vós do que sofreis. Vinde a mim que eu vos aliviareis, tomai sobre vós o meu fardo que é suave, o meu peso que é leve. Palavra consoladora do Cristo, palavra que levanta o ânimo, palavra que encoraja. Mais adiante disse ele, o príncipe da paz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus vos atenderá. Bendito seja o santíssimo nome do Senhor. Que a sua paz suave e doce desça sobre esta assistência neste instante. Tiago. Em 31 de julho de 1942. A hora é premente. Venha sobre a humanidade sofredora a paz de Jesus. Amigos e irmãos, o momento que a Terra atravessa neste instante é doloroso. Não há vaga para pensamento fútil e sim lugar para os pensamentos divinos, nobres, grandes, elevados. A atenção do homem espírita, até da própria mocidade, requer alguma coisa de sério em prol dos que sofrem. Digamos ao asilo em peso, desde a sua diretoria até o mais pequenino ser que habita dentro desta casa, até a menor asilada, que demonstrem pelo exemplo algum sentimento em proveito da vida futura. O atual momento é cruel, difícil de suportar, é grande, e doloroso, não admite frivolidades, nem falta de atenção aos ensinamentos do alto. Tudo aquilo que os espíritos elevados dizem nas sessões para seus ouvintes representam verdades. Nós não desceríamos para vos enganar. Isto seria acumular sobre os nossos próprios espíritos responsabilidades muito pesadas. Dizemos muitas verdades e entre elas que vós todos deveis obediência ao Evangelho cristão. Esse Evangelho que ensina, amai a vosso semelhante, pautai os atos pelo amor de Jesus. Sede leais com os vossos semelhantes, tal como quereis que eles sejam para vós. Retribui amor com amor e as ofensas não retribueis em igual moeda. Uma casa como esta representa uma grande escola. Ela deve ser respeitada, desde a sala de sessão até o mais pequenino compartimento. Aqui deve haver senso, verdade, justiça. Vim aqui, não para corrigir, não para castigar, mas para ensinar o que é bom. Quem não deseja aprender? Para que se abrem escolas? Para que se constroem institutos? Para que o governo despende somas consideráveis, pagando colégios, escolas profissionais, se não para ensinar à mocidade o que é bom? O asilo espírita João Evangelista foi criado para este fim, ensinar com brandura, com amor, com dedicação, com devotamento. Deve merecer de todos aqueles que recebem tais ensinamentos, provas de dedicação e afeto, do contrário serão simplesmente classificados na hedionda ingratidão. Palavra dura, palavra que fere fundo, palavra que magoa, ingratidão. Repito a todos que aqui estão presentes, aprendei como Jesus, sede mansos do fundo do coração. Paz conceda o Senhor de todos os mundos às criaturas humanas, e especialmente ao seu humilde servo. João. Em 31 de julho de 1942. Simulação.
Meus irmãos e meus amigos, se em todos os atos da vida terrena a sinceridade é fator indispensável para que a verdade apareça pura, sem mácula, na crença, na fé, peculiarmente, a sinceridade é atributo legítimo aos olhos da providência divina. A simulação não dá resultado satisfatório para o espírito, pois que pode iludir homens, mas não engana a Deus. Quem mostra uma fé que não possui e que a si próprio não satisfaz, verificará a sua nulidade nos momentos de perigo, porque ela não serve de sustentáculo ao ser aflito. Simular é fingir, é enganar, e a Deus ninguém engana. Constantemente estamos suplicando, amparando o homem para que abra o seu coração aos sentimentos benéficos e instrua o seu espírito na prática verdadeira da caridade cristã. Quando a fé é sincera, quando a fé é o alimento próprio do espírito, ainda que encarnado, ela é suficiente para o sustentar nas dores amargas da existência. Quando, porém, a fé é simulada, unicamente para uma demonstração pública de crença, ela é vã. É por isso que muitas criaturas do que se dizem espíritas não se satisfazem com a sua religião, e buscam em outras fontes um amparo, porque a sua crença é simulada e, como tal, é falha. Verdade, meus amigos. Verdade é que Deus requer de vós sinceridade de coração. A simulação não dá fruto, pode, talvez, em circunstâncias especiais granjear simpatia do mundo, fazendo crer que se alguém é uma criatura piedosa, religiosa, cujos atos tão puros, tão simples, cujas palavras tão doces não podem deixar de partir de um coração puro. Mas o olhar da providência, que tudo vê e tudo desvenda, percebe a simulação. Sede verdadeiros, sejamos todos, do espaço e da terra, verdadeiros e fiéis. Que a paz do Senhor repouse em todos vós. Max. Em 7 de agosto de 1942. Súplica. Meu Deus, meu Senhor, desejo encerrar esta sessão, trabalho que me foi confiado, elevando a Ti uma prece de amor, de devoção, de graças, pelos resultados felizes nela obtidos. Senhor Deus, o mundo pede a Tua paz. Pede porque o sofrimento atinge em todo o seu rigor, mas pede sem confiança, sem fé, pede a esmo, sem saber a quem se dirigir. Teus servos, porém, do espaço e da terra, reunidos em oração neste instante, pedem, sabendo a quem estão pedindo, sabendo que se dirigem ao seu Criador e Pai de infinita misericórdia e de infinito amor. Suplicam a Tua paz para o mundo, para que sosseguem os corações maternos, para que sequem os rios de lágrimas, para que o ódio termine e o amor renasça em seu lugar, para, enfim, Senhor Deus, que desapareçam estas separações que existem entre filhos do mesmo Deus, embora nascidos em diferentes pátrias. Permite, Senhor Deus, que todos eles conheçam que a pátria do Espírito é uma só, a grande pátria universal, para o seu progresso, para a sua evolução e para o seu bem, amando-se reciprocamente a fim de obter um dia a grande pátria universal. Paz derrame o Cristo sobre a terra sofredora. Que assim seja. Célia. Em 7 de agosto de 1942. Espíritas, ouvi. Amigos e irmãos, venha sobre vós e sobre nós a doce paz do Senhor. Meus amigos, o momento tenebroso que o vosso planeta atravessa neste instante, necessita de uma cooperação fraterna entre os seres do espaço e os seres encarnados da Terra. Não há tempo para pensar em coisas fúteis, disse alguém inspirado em uma comunicação ultimamente dada. É preciso pensar no precioso problema da vida, em toda a sua altura, em toda a sua nobreza, em todas as suas vantagens, e não há lugar para frivolidades. Meus amigos e meus irmãos, vós que desejais servir ao Senhor em espírito e verdade, é preciso que compreendais a grandeza do Espiritismo. Lembrai-vos sempre que em outras épocas a situação do mundo não era tão difícil como hoje, quando os homens esquecem o amor do próximo e o amor de Deus. Na situação tumultuosa que o planeta atravessa não há lugar para o egoísmo,
A fraternidade e a união devem existir especialmente em todos os centros espíritas. Não deve haver inimizades e separatividades por coisas que não têm a mínima importância ou critério. Extinguir o egoísmo é o máximo problema da Terra. Deve haver união, sinceridade, amor. O egoísmo é a negação do bem, é a raiz de todos os males que avassalam o planeta, porque ele esmaga e extingue todos os bons sentimentos, porquanto é indigno, covarde, vil, torpe, baixo. Ele vos separa do amor de Deus, e do amor do próximo. O egoísta não pode ser um cristão, porque Jesus é todo amor. Jesus é todo desinteresse. Jesus exemplificou o sacrifício. E o espírita que se diz cristão e deseja viver com o Mestre Divino, deve fugir dessa cepa venenosa da qual se originam todos os males. O egoísta tem todos os pecados. Cristãos que me ouvis, espíritas que me escutais, vivei para vossa fé, alcandorados de espírito, amantes de Deus e do próximo. Acreditai que a maior das virtudes é a caridade e caridade é amor, altruísmo. Deus vos abençoe a todos vós, vos dê sempre luz e o progresso de que as vossas almas necessitam. José Dácio. Em 14 de agosto de 1942. Um novo amigo. Deus o Senhor, Criador soberano de todas as coisas, seja louvado entre vós. Criaturas humanas, não sei como me apresentar a vós. Como irmã não poderei dizer, não professei a vossa crença. Como estranha. Mas a vossa fé me responde que os homens são todos irmãos. Como humana, sei que não sou, porque sei que sou espírito. Ainda volto à mesma ideia, sendo espírito, vós pregais que todos os espíritos são irmãos, e como tal, devo dizer sinto que sou vossa irmã, e tanto melhor para o meu espírito. Venho de longe, lutando com alguma dificuldade para traduzir as minhas ideias, mas o meu pensamento foi apoiado por um espírito que deveria hoje dar a sua comunicação e por uma caridade espontânea cedeu-me a vez. De passagem devo dizer que esse espírito a quem devo a oportunidade de falar neste instante, agradece por meu intermédio, a ação nobre por alguém praticada, a intuição que foi tão bem recebida e aí fica a sua palavra. Esse espírito voltará de outra vez, porque hoje, conforme acabo de explicar, foi caridoso e bom para mim, cedendo-me a sua vez. Meus amigos, permiti a expressão, eu venho com meu espírito constrangido dolorosamente ferido em todas as suas fibras, porque tenho sido testemunha ocular do drama sangrento que se desenvolve na velha Europa, onde nações poderosas, entre as quais a minha pátria, se digladiam, se trucidam, se matam, e tudo isso, quando se tem alguma compreensão da vida além túmulo, constrange o espírito. Em outros tempos, quando eu era uma simples mulher, tomaria sem dúvida as dores pela terra que me viu nascer. Hoje espírito que sou, consciente das responsabilidades que pesam sobre estes homens, eu lamento do mais recôndito do meu ser, do mais profundo do meu sentimento, todo esse horror, que transforma a terra em lagos de sangue, que provoca crimes e causa orfandade, e que, apesar de tudo isto, entusiasma os homens. Eu sei que o sentimento que há em mim posso intuir na criatura que me serve de instrumento para falar. Tenho a certeza que não estou sendo conhecida por nenhum de vós, mas não faz mal. Luto com dificuldade para o emprego da linguagem, mas tudo o médium supre, pois conhece as coisas eternas, o modo dos espíritos. Quero falar, preciso esforçar-me, quero evoluir e desejo dizer-vos alguma coisa. Que venha vos dizer. E por que quis vir? Quis vir para penetrar no recinto de paz onde me encontro e orar convosco. E lutando embora com a dificuldade com que luto, venho para transmitir o que sinto. Eu quero pedir aos verdadeiros crentes, os que não são me perdoem, mas dirijo-me aos que o são, os que têm certeza da imortalidade, que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, as almas caridosas e boas, aquelas que sabem padecer com os que padecem, e sabem sorrir quando é preciso sorrir, como tenho presenciado. Venho pedir preces,
não só pela minha pátria, mas por todas as pátrias em conflito, para todas elas, e dizer aos espíritas, aqueles que dizem o ser, que têm fé, que não tomem partidos e não procurem fazer e desejar aquilo que só Deus conhece. Basta, devo partir. Receba aquele a quem me dirijo os agradecimentos de quem deveria vir, mas virá de outra vez.